bem-vindos ao canal. Eu sou a Andrea, você está no Resenhando com Gabi, o canal que eu trago dicas de dramas para vocês, reviews dos BLs que está acontecendo no momento e todas as polêmicas que está acontecendo com os nossos artistas asiáticos. Antes que eu fale para vocês o que vai acontecer neste episódio 8 de My School President, eu quero que você que caiu aqui de paraquedas, mas adora saber dos BLs e dos doramas, já se inscreve aqui no canal. Deixa seu like, é muito importante vocês deixarem o like, gente, ajuda muito na retenção e eu preciso do like de vocês. Então já deixa o like agora que o vídeo está começando e a gente ainda está batendo um papo. Deixa o like aqui e comenta, mas comenta muito aqui o que vocês estão achando de My School President. Se vocês também estão amando e o que vocês achou do Tim fazer essa prova de amor toda pro Gun e ir ao encontro dele. Então coloca aqui que eu vou responder pra vocês. Bom, eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu nesse episódio 8 de My School President. A gente tem que aplaudir essa nova era da GMM, tá? A GMM TV tá vindo com uma era nova aí, de novos chips. A gente pode dizer que desde que Together, essa era nova da GMM tá sendo muito bem aceita. São casais que a gente tem aceitado muito bem, que a gente tem ficado apaixonado. Então, a gente teve aí Betty Buddy, a gente teve Vice-Versa, a gente tem Together. Então, são casais que a gente, tipo, ama de paixão, Star. São casais que a gente fica totalmente apaixonado. Os meninos de Never Let Me Go, a gente gosta deles. Embora tem série... Assim, eu não gosto muito da série, mas eu gosto deles dois. São casais que deixam a gente tudo apaixonadinho. E o Tim com o Gun não seria diferente. O Jimin com o Forte não é diferente, certo? Eles são apaixonantes. Eles são fofos e a série conquistou o nosso coração. E simplesmente parece que a GMM pegou partes do que aconteceu em Together, com o que aconteceu em Betty Buddy, com o que aconteceu em Vice-Versa e lapidou pra gente nessa série. Essa série tem tudo de bom, então a gente pode aplaudir My School President. Ela é engraçada, ela é emocionante, ela é romântica, ela é apaixonante, ela é muito divertida. Ela tem tudo isso numa série só. E a gente torce muito. Eu simplesmente sou apaixonada pelas músicas dessa série. Eu não consigo parar de ouvir a música deles. Eles são muito lindos, muito fofo. A química que acontece entre eles é muito fofo. E você vê eles junto, fora da série, é muito divertido você ver todos eles juntos. Todos que eu falo é a nova era, tá? A nova era da GMM. A GMM tá com uma nova era de chips, uma nova era. Eu falo que essa é a nova fase da GMM. Não tem lá Marvel, não tem a fase 1, fase 2, então a GMM tá na sua nova fase também. Que é uma fase, assim, muito produtiva pra GMM. A GMM não tem o que reclamar no momento, ela tá tendo casais, assim, que tá sendo muito bem aceito. A gente tem o Jong com o Duke, que é muito bem aceito. A gente tem o Sia com o Jimmy, que é muito amado. A gente tem o Omi com o Nanon, que são apaixonantes. A gente tem Bright Wing, que são... Acho que é, na verdade, o maior, o casal de mais influência na Tailândia, eles dois, dos BL. Bright Wing é o casal que tem mais influência até o momento na Tailândia, e muitos seguidores. A gente tem os meninos agora, que é o Forte e o Jimin, a gente tem o Pondi com o Pavin. São casais assim que você se apaixona por eles. Não tem como você não gostar de ver eles. Não tem como você não acompanhar a série deles. E My School President não tá sendo diferente, tá? Então esse episódio 8 só veio confirmar o porquê que a gente tá se apaixonando por essa série cada dia mais. E já vai doer no coração, porque tá no episódio 8, então só tem mais 4 episódios pra acabar essa série. E o nosso coração já se aperta, porque sabe que ela vai chegar no fim. E a gente já pede pra ter um especial, e a gente já pede pra chegar logo Sky, pra gente poder ver esses casais que a gente ama. Os meninos de Eclipse, que eu esqueci de falar do First, com o Cal, gente, eles são apaixonantes. Sabe assim, são séries muito boas que a GMM tá nos entregando. Muita gente não gosta da GMM porque fala que a GMM só nos apresenta aquelas coisas perfeitinhas. Não, gente, a GMM ela tem seus defeitos. As séries da GMM é entretenimento. Todos os BLs são entretenimento. É igual cinema. Você vai no cinema, você tem que saber o que você quer assistir. Você quer assistir algo de aprendizado, de cultural? Você vai assistir algo cultural. Você quer assistir um entretenimento? Você vai assistir um entretenimento. Você vai assistir um filme da Marvel, você vai assistir um filme da DC, você entendeu? Então, são coisas diferentes. A GMM não tá fazendo em nenhum momento, ele falou que fariam séries pra nos ensinar algo. A gente tira sempre uma lição de algum BL, tanto da GMM, quanto da TV Thunder, quanto da UTV, de todas elas. A gente sempre tira
um aprendizado de alguma coisa, da Beyond Cloud. A gente, se você prestar atenção em todas as séries, você tem algo que eles ensinam, tem algo que você aprende, tem algo que você leva pra sua vida. E não é diferente da GMM, tá, gente? Então, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou fã das séries da GMM. 90% das fãs das séries que eu assisto, BLs e doramas, são da GMM. Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto do conteúdo da GMM, então não tenho o que reclamar. Quando tem algo pra falar, eu falo. Quando não tem, eu não vou ficar caçando pelo em ovo, tá? Não vou ficar martelando e sempre martelando a GMM só por algo que já aconteceu, certo? Mas eu queria esclarecer isso pra vocês e vamos agora comentar tudo que aconteceu nesse episódio, certo? A gente começa o episódio 8 com os preparativos do concurso em que os meninos vão participar, no caso o Gun, com a banda, e a gente vê o Tim conversando com a mãe dele e ele, em um momento ali, você vê ele falando desculpa, mas não explica o porquê. E aí volta uma semana antes pra gente entender o que aconteceu nessa semana até o dia do concurso. Uma semana antes, a gente vê logo no começo do episódio que o Gun está com a banda tocando lá no clube de música, já é noite na escola. E aí chega o Tim com o Kajol, acho que é assim que ele chama, Boca de Sacola, que esse menino é Boca de Sacola, Maria Fifi, tá? Intrometido que só, porque ele ainda acha que a rixa que ele achava que o Tim tem com o Gun ainda existe, porque ele acha que existia essa rixa, ele acha. Nunca existiu, tá? Ele acha que essa rixa existe, que o Tim ainda quer destruir, dissolver o clube de música. Mal sabe ele, né? E aí ele chega e o Tim fala pro Gun assim que eles não podem estar na escola depois das 6. É uma regra. Aí a banda toda começa a achar ruim, o Gun fala pra eles, paciência. E aí o Boca de Sacola fala assim pro Tim, então, pro presidente, a gente vai poder agora dissolver este clube? Aí ele fala, eu vou resolver isso com o líder deles. Sai com todo mundo. Aí sai todos os meninos da banda com o Boca de Sacola, e o Boca de Sacola chega lá fora e fala assim, coitado do líder de vocês, vai levar uma bronca. E aí volta pra dentro do clube onde tá o Gun com o Tim. E é uma cena muito engraçada que eu já vi essa cena em outro lugar, tá, gente? Que é a hora que mostra o Gun sério e o Tim vira pra ele e fala, bem sério, ele tá sério, de repente ele faz, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, desculpa, 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 é que é regra, você sabe que eu não posso ir contra, e os alunos denunciou que vocês estavam aqui, e aí eu não posso ir contra as regras da escola, até porque eu sou guardião das regras, então eu preciso seguir as regras, mas me desculpa. Aí não fica chateado. Aí o Gun fala pra ele, então faz alguma coisa. Ele, como assim? E ele, você não é o presidente estudantil? Pede pra sua mãe, fala pra sua mãe deixar a gente passar a noite na escola igual os outros clubes faz. Aí ele, bom, eu acho meio difícil a minha mãe deixar. E mesmo que a minha mãe deixe, você vai ficar toda semana com seus amigos, se reunindo com seus amigos, e eu não vou gostar disso. Aí ele, tá com ciúme? É muito bonitinho você ver o Gun falar pra ele, tá com ciúme? E ele fica todo feliz, né? Aí ele, eu não, quem tá com ciúme? Ele tá com ciúme. Bom, se você conseguir isso, eu te prometo que eu vou ser um bom garoto a semana inteira. Aí ele, não sei. E como eu disse pra vocês, eles dois me lembram muito Bright Win e Still Together, quando o Tiny fica super puto da vida com o Sarawati, porque ele não ficou do lado dele e ele fica pedindo desculpa. E aí ele pega e fala pra ele assim, não sei se o que você falar pode me convencer. Aí ele chega bem pertinho do ouvido do Tim, assim, sussurra assim, senhor presidente do conselho estudantil, você quer me dar ordens? Aí o Tim fica tão aéreo com o que ele falou, porque o Tim tem uma imaginação, gente, que ele só faz um... e sai andando aí, ele, aonde você vai? Aí ele pega e vira pro Gun e fala, você que disse, hein? Você que disse. E sai. E aí quando ele sai, Boca de Sacola vira pro Tim e fala assim, e aí, senhor presidente, a gente já vai poder dissolver este clube? Bem antes do Tim responder, me sai o Gun e fala, não. Porque o senhor presidente fez a gentileza de pedir pra diretora deixar a gente passar as noites na escola. Aí os meninos começam a comemorar e o Tim fica tipo, não sei de nada. E Boca de Sacola tá fuzilando ele assim, tipo, por que você fez isso? Na casa do Tim, ele vê que a mãe dele tá lá na mesa, vendo uns documentos. E ele chega assim, ele vem se aproximando, só que ele tá tentando criar coragem pra pedir pra ela, que ele tá com o pedido de autorização na mão. E aí ele
tem uma imaginação. É o que eu falei pra vocês, o Tim tem uma imaginação. Gente, ele é muito engraçado, tá? O Tim, ele é muito hilário. O Gun, ele é engraçado. Mas o Gun, a gente já olha pra ele e vê que ele é engraçado. Só que o Tim, você olha pra ele e você acha que ele é muito sério. E ele é muito divertido. E aí você vê ele imaginando o Gun falando no ouvido dele. Tudo que quer acontecer comigo depende só de você. Aí ele dá uma tremidinha assim, cria coragem e vai falar com a mãe dele. Ele fala assim pra mãe dele que ele precisa que ela assine essa autorização para que o clube de música durma na escola para poder eles ensaiar. Aí ela, na hora, ela fala, não, você sabe que só pode dormir na escola, quem tem esse privilégio é só quem são bons alunos comportados. E eles não são. Aí ele, mas eles ganharam, eles foram bem no exame. Aí ela volta pra ele o papel e ela fala, mas mesmo assim, eles ainda não estão merecendo. E outra, pra mim deixar eles dormir na escola, eu tenho que pagar professor. Nenhum professor vai querer ficar lá. E precisa ter alguém que pra cuidar, supervisionar eles. Aí ele pega e fala assim, e se não precisar de professor? Aí ela se interessa, aí ela assina. Aí no outro dia na escola, os meninos tá na sala com o Gun e pergunta pra ele assim, o Tim tá sentado na mesa dele lá na frente. Por que o presidente decidiu nos ajudar? Você fez algum acordo secreto com ele que a gente não tá sabendo? O Win pergunta. Aí o Gun, credo, gente. Nossa, como vocês são. Sejam mais crédulo. Que isso, é só porque o presidente, ele tem certeza que se ele quer que a gente ganhe o concurso, que se a gente ganhar o Hot Rave, se a gente ganhar o Hot Rave, ele que vai ganhar o crédito por isso. É só por isso. Aí eles, é verdade. Eles fingem, tá? Porque eu acho que o grupo todo, a banda toda ali, inclusive o Sound, já percebeu que tá rolando entre os dois ali, o namorinho? Eles só fingem que acreditam nessa história. E saem da sala que ele tá terminando um relatório. Aí você só vê o Tim pegar a bolsinha dele, a mala dele de rodinha e chegar perto dele. Aí o Gun olha pra ele assim e fala, o que é isso? Aí ele, não vai me dizer que você vai ficar comigo aqui na escola também, né? Ele, vou. A minha mãe disse que só vai poder ficar aqui se é uma exigência da diretora. Vocês só podem passar a noite na escola se alguém tiver dormindo com vocês aqui, pra cuidar de vocês. Esse alguém seria eu. Aí ele fala, não, mas não é legal você ficar aqui, vai pra casa, descansar, você vai ficar me vendo ensaiar, é chato, é tediante. Aí o Tim fala pra ele, aí ele, imagina, não, olha, Tim, você vai ter que ficar vendo eu por horas cantando. E aí você vê a imaginação do Tim longe. Aí o Tim imagina ele sentado no banco, vendo ele cantar. E na imaginação dele, o Gun canta fazendo coraçãozinho pra ele. E ele manda beijo pro Gun. Aí o Gun fala assim pra ele. Aí você vai ter que, imagina, você vai ter que tomar banho aqui no banheiro da escola. Aí ele imagina ele escovando o dente e tomando banho junto com o Gun. Aí o Gun fala, e na hora de dormir? A gente vai dormir tudo amontoado, você vai ter que dormir no chão duro. E ele imagina isso, ele dormindo abraçadinho com o Gun e o Gun dando um beijinho nele, ele todo... A realização do sonho dele, né, gente? E aí ele tá lá, assim, delirando, assim, olhando, viajando no mundo, que ele vive viajando, né? Viajando no mundo dele, aí o Gun fala, Tim, você tá me ouvindo? Aí ele, tô ouvindo. Aí ele pega e faz assim, você escutou o que eu falei? Ele, sim. Aí ele, eu tenho uma reunião no conselho estudantil e vai sair, ele volta, ele sussurra bem assim no ouvido do Gun. A gente se vê à noite. Aí ele sai, o Gun fica dando risada, porque o Gun gosta disso, ele gosta de estar com o Tim. Ele fala depois o porquê que ele não queria que o Tim ficasse na escola, não é porque ele não quer o Tim com ele, é porque ele tá preocupado com o Tim também. Eles são muito fofinhos. E à noite, os meninos estão ensaiando e o Sound fala pra eles que precisa sair porque ele tem um ensaio pra ir. E o Gun fala pra ele que ele pode ir. E ele sai. E aí o Gun fala pra eles assim, dá uma pausa, que tá bom, mas eles vão passar o som de novo, mas eles vão dar uma pausa. Nisso, nosso fofíssimo nossa porta, pega e fala assim, ai, vamos comer? E o Gun fala, não, a gente pediu pra ficar aqui pra ensaiar. Porque ele quer seguir certo também, porque ele também não quer dar problema pro Tim. Aí ele fala assim, não, mas eu fiquei sabendo que o conselho estudantil vai ficar até 10 horas lá, fazendo reunião, dá pra gente comer. Ai, meu Deus. Olha, eu não sei o que não é faca esse menino. Aí ele acaba convencendo todo mundo a aceitar que ele vai fazer yakisoba, porque ele é o cozinheiro do grupo. E aí eles estão lá, todo feliz pra comer, fazendo a comida ali, vai comer. Nisso vai pro conselho estudantil, onde tá o Tim. E aí os meninos tá debatendo sobre a questão, lembrando ele das coisas que tem que fazer, pôr sabonete no banheiro, que tá sem. E ele tá lá delirando ainda, imaginando ele tomando banho, fazendo espuma no Gun.
E aí o tio fala pra ele, Tim, reunião. Aí ele acorda pra vida assim. Aí ele, bom, eu vou deixar isso pra vocês resolver. A gente termina a reunião aqui, tá? Aí todo mundo sai, fica a boca de sacola e fala pra ele, vamos, presidente. Ele, aonde? Vamos que eu espalhei uma notícia falsa de que a gente ia ficar até 10 horas em reunião pra gente poder pegar o clube de música no pulo, fazendo churrasco de porco. Aí o Tim faz um... Ai, que bom que você teve essa ideia. E finge que abraça ele pra poder mandar uma mensagem pro Gun. Bem nessa hora eles estão comendo e o Gun recebe a mensagem e grita, ai, tá vindo... O Gun fala assim, o presidente tá chegando. Porque daí eles precisam guardar tudo. E eles começam a se apavorar a inteligência deles. Oh, meu Deus. Eles só jogam um lençol em cima dos pratos que eles estavam comendo. E aí o Tim tá subindo e ele inventa de amarrar o cadarço, porque ele quer dar tempo pro Gun esconder as coisas se ele estiver fazendo alguma coisa. E aí o Gun acha uma garrafinha. E nessa garrafa tem mais da metade de um líquido branco. E ele cheira e ele fala, isso é cachaça. Quem trouxe? Aí os meninos falam, não fui eu. Aí o porco pega e fala, isso não é cachaça, isso é saquê. Oh, meu Deus, é uma porta mesmo, viu? É usado pra fazer hot pocket, uma coisa assim. Que é aquele outro prato que eles fazem. Então olha pra cara dele e fala assim, você acha que eles vão acreditar nisso? O que a gente vai fazer com isso? A gente pode perder nosso clube por causa disso. E aí fica aquele desespero, e aí ele escuta o Tim gritando da escada, estamos subindo. Aí o Boca de Sacola, por que você tá falando alto? A gente tem que pegar eles no pulo, olha o cheiro de yakisoba. Aí eles estão fazendo comida, eles estão comendo, vadiando. Aí o Gun não sabe o que fazer com a garrafinha, ele bebe tudo o saquê de uma vez só. Só que pra ele é um adolescente que não costuma beber, né? Então o saquê bate no estômago dele e faz tum pro cérebro dele. Na hora ele fica embriagado. E aí chega o Tim com Boca de Sacola, e Boca de Sacola começa a fuçar em tudo, revistando tudo, intrometido, e o Gun querendo brigar com ele, e os meninos segurando, e o Tim percebe que o Gun não tá no normal dele. E aí o Gun fala pra ele, pro Boca de Sacola, que vai quebrar a cara dele, bem bêbado mesmo. E aí os meninos seguram ele, não, é que ele tá doido pra ensaiar, e ele acha que você tá atrapalhando. E aí ele fala, eu vou te pegar. E aí os meninos seguram ele, e aí o Boca de Sacola vê o lençol em cima dos pratos, fala, que é isso? Quando ele vai tirar o lençol, não dá tempo, porque o Gun vomita nele. E aí acaba a noite com ele gritando. Aí no outro dia, o tio pergunta pro Tinho como que foi a noite dele. Ele fala que foi péssimo, ele passou a noite limpando vômito. E aí ele fala que deu um jeito de inventar alguma coisa pro Boca de Sacola fazer, pra poder deixar ele ter sossego junto com o Gun, né? E ele fala pra ele assim, ainda, lá vem tio. Oh, meu Deus, já diz aquela história, né? Não se mete no relacionamento dos outros. Vai botar caraminhola na cabeça da pessoa. Ele fala pro Tim que ele tem que se preocupar com outras pessoas cercando o namorado dele. Aí, gente, quem está falando? Ele, eu vi o seu garoto esta manhã, de mão dada, com Sound. E eles estavam falando alguma coisa sobre guardar segredo. Olha a imaginação dele. E aí o Tim fala, eu não tenho motivo para ter ciúme, isso é coisa infantil, mas tá morrendo de ciúme. E no ensaio ele tá imaginando, os meninos estão fazendo um ensaio, que eles estão errando muito, só que pro Tim ele tá vendo o Gun e o Sound cantando e flertando a todo tempo. Só que é só na imaginação dele, porque isso não tá acontecendo. Aí quando eles param de ensaiar, o Sound fala que ele precisa sair pro workshop. Os meninos já acham estranho, principalmente o Win, mas o Gun fala que ele pode ir. E eles vão passar o som de novo, o Gun fala, dá um grito com eles e fala que eles estão fazendo tudo ruim, que eles estão errando muito, que é pra eles parar um minuto e ver se eles não querem participar do concurso, então que eles vão pra casa. Que não dá pra continuar desse jeito. E sai muito frustrado. E o Tim estranha, aí os amigos dele falam pra deixar ele relaxar um pouco, pra poder ele voltar. Mas na verdade eu acho que eles deixou o Tim falar com ele mesmo. E aí o Tim vai atrás do Gun e o Gun tá na piscina. E chega lá, o Tim fala pra ele, o que tá acontecendo? Aí ele fala, como você quer que eu fique frio? A gente não tá melhorando. E o Tim fala pro Gun assim que ele sabe disso. Mas quanto mais os amigos dele ficam desanimados, mais o Gun tem que levantar o ânimo deles. E tem que ser a rocha deles. Porque o Gun é o líder. E o Gun é a tábua deles, a rocha. O porto seguro do grupo. E aí o Gun fala pra ele assim que é difícil pra ele se manter frio, porque ele tá com muito medo de perder. Se o Tim não tem esse medo. E o Tim fala, todo mundo tem esse medo. Todos nós temos esse medo. Inclusive eu tô com esse medo de vocês perderem.
Mas nem por isso você tem que ficar assim, esfria a cabeça. Aí o Gun vira pra ele e fala assim, mas como você quer que eu fique frio? A competição tá em cima, a gente não tá tendo tempo de ensaiar. E aí o Tim vira pra ele e fala, você quer ficar com a cabeça fria? Aí ele, hã? Aí ele levanta, que eles estavam sentados na beirada da piscina, chega atrás do Gun e empurra ele na piscina. E aí o Gun cai, xinga ele de idiota. E aí ele fala pra ele afundar na água e gritar dentro da água. Aí ele faz isso 2 vezes, ele fala, melhorou? Aí ele, tô melhor. Aí me ajuda a sair daqui agora. E ele dá a mão pro Tim, mas o Tim, tadinho, ele não imaginou que o amor dele ia fazer isso. Só que ele puxa o Tim pra dentro da água, os dois ficam brincando de jogar água no outro ali. É um momento bem bonito dos dois. E lá no clube, os meninos estão conversando, falando pra melhor deixar ele esfriar a cabeça, que já ele volta. Aí volta, bem nessa hora chega a mãe do Tim perguntando pros meninos onde tá o Tim. Eles falam que ele deu uma saída e eles não sabem onde ele foi. Já tem um tempo. E aí ela fica lá um tempo com eles e volta pro Tim com o Gun conversando. Eles estão sentados na beirada da piscina, torcendo a roupa. E aí ele fala pra ele assim, viu? Você achou que eu ficar aqui assistindo você ensaiar seria chato. Não é chato. É você que não queria. Aí o Gun fala pro Tim assim, você acha que eu não queria? É muito bom ter alguém que me apoia aqui. Eu só não quero problemas pra você. Quando eu falei sério quando eu disse isso. Eu não quero que você tenha problemas. Aí eu não quero que as pessoas descubram. Aí o Tim vira pra ele e fala, que problemas? Antes eu só podia te ajudar de longe. Agora não, agora eu posso torcer bem perto de você. Isso é maravilhoso. Você acha que isso é ruim? Aí ele pega e dá uma risadinha. Aí o Tim fala assim, bom, é só nisso que eu posso ajudar, né? Ao contrário de outras pessoas que podem te ajudar com a música. Aí ele, do que você tá falando? Aí ele, sei lá, de um amigo seu aí que é muito bom em música e que você sempre faz tudo pra ele, ajuda ele em tudo. Aí ele, você tá falando do Sound? Ele, não sei lá, pode ser. Aí o Gun vira pra ele e fala, você tá com ciúme? Ele, eu? Com ciúme? Não, imagina. Você tá com ciúme? Ele, não. Por quê? Nisso o Gun escuta a mãe do Tim chamando ele. Que ela tá procurando ele na escola. E eles dois pulam na água e afundam de novo pra ela não ver eles. Ela volta pro clube e aí os dois levantam e o Tim decide, eles torcem a roupa, se vestem e vão pro clube. E nisso ela tá conversando com os meninos. E aí eles dois chegam tudo molhado e eles inventam uma história que eu não sei como é que ela acreditou nisso. Se bem que tudo bem que na Tailândia chove assim de repente, para de chover e chove de novo. Mesmo assim, mas eu achei muito estranho. Ela falou, por que vocês estão molhados? Ele fala assim que eles foram comprar comida, porque o Gun tá com uma sacola de comida mesmo. E que eles dois tomaram chuva na rua. E aí eles correram, mas se molharam. Ela, vamos na diretoria que eu vou te dizer que eu tenho toalha lá. Aí o Gun pede desculpa pros meninos, e eles acabam desculpando ele, falando que tá tudo bem. E o Tim tá lá na diretoria com a mãe dele e ela fala pra ele que no dia da competição, o médico que faz entrevista lá pra faculdade vai estar lá na escola fazendo um seminário. E ela quer que o Tim conheça ele pra quando for na entrevista pra faculdade, ele já conheça ele e se sinta mais à vontade. Ele fala que tá bom, porque ele não vai contrariar a mãe dele, até porque ele quer ser médico, né? E aí, no outro dia, os meninos estão ensaiando e o Sound fala novamente que ele precisa sair pro workshop. Os meninos acham estranho, mas o Gun deixa ele ir. E aí o In fala que vai comprar comida e segue o Sound. Só que ele vê o Sound entrando numa coisa de fisioterapia, numa clínica. Quando ele sai com uma munhequeira. E aí ele dá de cara com o In. Aí o In fala, esse é seu workshop? Aí ele pega e fala assim, o que é? Ele, o que aconteceu com o seu pulso? Ele, é que eu fico carregando toda a carga do clube sozinho, minha mão machucou. Aí ele pega a mão dele e ele fala, solta, já tá melhor. Ele fala assim, o que aconteceu? Aí ele fala, você devia ter falado pra gente. Não precisa você fingir que é legal. Aí o Sound fala pra ele, eu não preciso fingir, eu sou legal de qualquer jeito. Aí o Ruim dá uma risadinha e fala, Aí ele fala pra ele assim, eu só não queria preocupar vocês, porque todo mundo no grupo já tá muito estressado com os ensaios. E os ensaios não estão evoluindo, então eu não queria deixar todo mundo estressado. Aí ele pega e fala assim, tá bom então, a partir de agora eu sou sua mão. Aí o Sound dá uma olhada assim, aí ele fala, vamos que eu tô de moto, eu levo você. Ele, não precisa. Aí ele vai saindo, o In segura ele pelo braço e fala, ei, vamos. Eu nunca vi um In tão sério, tão se impor tanto, né? Aí ele coloca o capacete nele, sobe na moto e aí pega a mão do Sound, põe na cintura dele bem apertado e fala, segura bem forte, hein? Ele, minha mão tá machucada. Ele segura bem forte. E eles vão pra escola.
E nisso, lá na escola, o Gun tá com os meninos terminando o ensaio, que ficou muito bom, e eles começam a cantar e falam de comer churrasco de porco, comemorando, feliz da vida. Nisso entra o Tim, eles ficam quietos, aí o Gun tenta disfarçar e fala assim, ê, porco, o que você tá falando aí? Aí o Tim fala assim, vamos fingir que eu nem sei de nada do que tá acontecendo. E aí eles ficam felizes e saem junto, leva o Tim junto pra ir comer com eles. O Gun vai até abraçado com ele, e aí chega o Win com o Sonj, eles estão tudo sentados conversando e comendo. O Sonj ainda fala, o que vocês estão fazendo? A gente tinha que estar ensaiando. Aí o Gun fala, quer saber? Mais um dia de ensaio não vai mudar nada não. A gente vai tocar bem amanhã de qualquer jeito. Eu só quero agora aproveitar e comer e me divertir com os meus amigos por um tempo. Aí os meninos perguntam, por que vocês dois chegou junto? Aí eles falam, não, a gente se encontrou lá na porta. Mas por que você tá com a bolsa do Sonj? Aí ele fala, vira pro Pet e fala, sai daí, vai chega pra lá. Pro Sonj sentar ali no lugar dele. Aí o Pet acha estranho, mas levanta e senta do outro lado. E aí ele coloca o Sonj sentado ali e ele dá até comida na boca dele. Aí o Sonj tá tudo feliz, porque o Sonj gosta dele, tá? E eu acho que o Sonj vai falar isso pro Gun no próximo episódio. E aí os meninos tá ali comemorando e eles estão brincando, felizes. O Tim pede comida pro Gun, o Gun não dá comida pra ele. Eles estão felicíssimos. E eles vão dormir. E todo mundo tá dormindo, mas o Gun não consegue dormir. E aí o Tim fala pra ele assim, você não tá conseguindo dormir, né? Ele fala, não. Aí ele fala, quer dar uma volta? E eles dois saem andando na escola. E aí o Gun conta pro Tim qual o problema da mão, da lesão do Sonj. Aí ele fala, então era isso que você estava conversando com ele de manhã? Aí ele fala assim, como é que você sabe? Ele, o tio viu vocês. Aí ele, por isso que você estava com ciúme? Ele, eu? Ciúme? Quem estava com ciúme? Aí ele, que pena, eu já estava feliz achando que alguém tinha ciúme de mim. Aí o Tim vira pra ele e fala assim, e eu por acaso tenho o direito de ficar com ciúme? Aí o Gun fala pra ele assim, você esqueceu que essa semana eu vou mimar você? Ele, Aí os dois saem caminhando e aí ele fala pra ele assim, que ele tá muito preocupado. O Gun fala que ele tá com medo do juiz não gostar dele não ir bem no outro dia, que já é o concurso. E aí o Tim fala pra ele assim que ele tem que pensar que ele vai ter sucesso. Independente do que aconteça, ele vai ter sucesso, ele tem que pensar isso. Ele fala assim, não é fácil. Ele fala, por quê? Porque eu nunca tive sucesso em nada. Diferente de você. Eu nunca tive sucesso em nada, na minha vida toda. Aí o Tim tira o celular e começa a filmar como se fosse uma entrevista. E fala que tá entrevistando o Gun, que é da banda Quintila, que ficou famosa. E que o Gun levou ele pra conhecer a escola que ele estudava. E aí os dois saem caminhando dentro da escola, fazendo esse tour. O Gun apresentando a escola pro Tim, como se estivesse num programa mesmo de televisão. E aí eles param bem no auditório, onde o Tim faz os discursos dele de manhã, antes das aulas, e aí o Gun fala que ali o presidente estudantil ficava fazendo os discursos longos, que ele devia esperar para pensar que as pessoas os alunos só querem ir para aula, não quer ficar escutando ele. Aí ele Aí ele fala, eu estudava naquela sala, eu sempre sentei no fundo, deixei os nerds sentar na frente. Mas eu não sei porquê, e ele vai se aproximando do Tim. Não sei porquê, mas tem um nerd que senta na frente que ele sempre olha pra trás na minha direção. Aí o Tim fica olhando pra ele assim, aí ele, será que ele tem algum sentimento por mim? Aí o Tim faz a pergunta pra ele assim, se você não fica olhando pra mim, como é que você sabe que eu olho pra trás? Aí ele faz vamos ver a piscina? Aí ele, vem aqui, me responde, e ele sai andando, e ele, Gun, responde, ele não responde. E aí eles vão pra quadra, onde eles estão sentados, conversando, e aí o Gun fala pra ele, a nossa escola é linda, né? Aí ele fala, é. Aí o Tim pergunta pro Gun se ele já tá calmo. E ele diz que sim, e agradece o Tim. E aí o Tim fala, é o mínimo que eu posso fazer. Eu queria te ajudar mais. Quando eu disse pra você que eu quero aprender sobre música, eu disse sério isso. Aí o Gun fala assim pra ele, você sabe que músicos como eu mais querem? Aí o Tim fala o quê? Ele, além de instrumentos muito bons, conselhos muito bons, o que a gente mais quer é um público. E principalmente, ele pega na mão do Tim e fala, alguém que esteja ali para nos assistir e nos apoiar. Então, se você estiver lá amanhã torcendo por mim, eu não vou ter medo de nada. Aí o Tim fica sério, triste, ele fala, Gun, eu não vou poder ir amanhã ver você se apresentar.
Aí ele fala, uai, ele quer saber por quê. Aí ele explica que o médico vai lá fazer um seminário, que a mãe dele quer que ele converse com o médico. E aí o Gun tem uma das atitudes mais bonitas que eu achei dele até agora, gente. Ele vira pro Tim, dá um sorriso e fala, tudo bem. Mesmo ele morrendo de medo sem o Tim. Ele fala, tudo bem. Você tem o seu sonho, eu tenho o meu. São sonhos diferentes. E amanhã a gente vai dar o nosso melhor para os nossos sonhos. Não é? Aí ele ainda fica, ok, pau. Aí o Gun fica falando pra ele, ok, até que ele responde, ok. Aí o Tim olha pro Gun e fala assim, nossa, você tava tão nervoso e agora você tá tão confiante. Aí o Gun olha pra ele, passa a mão no rosto dele e fala, isso tudo por causa do presidente do clube, do conselho estudantil. Aí o Tim fica olhando pra ele assim e ele fala, obrigado, de novo. E dá a mão pra ele assim, aí eles dois ficam abraçadinhos, se curtindo a noite. No outro dia a gente vê o Gun se arrumando na casa dele, saindo, e a mãe dele desejando boa sorte. E é bonito que ele pede um abraço pra ela, um incentivo, ela dá um incentivo pra ele, um abraço, diz que vai lá ver ele cantar. E ele vai pro concurso. Enquanto isso, o Tim tá na escola. No concurso a gente vê o Sondy vai abrir uma garrafa de água, mas aí vem o Winnie, pega a garrafa e abre e dá pra ele. Fala, eu disse que eu seria sua mão. Aí ele brinca, eu preciso ir no banheiro. Ele, seu pervertido. Ele, tô brincando. Ele fala, sua mão melhorou? Aí ele pega na mão dele e fala, por que você tá preocupado comigo? Ele, não, tô preocupado com a banda. Aí o Sondy fala pra ele, melhorou. Eu tô bem. Eu tenho um ótimo cuidador. Aí ele faz eu sou um ótimo cuidador? Aí eles dois ficam dando risada, sabe, assim, um pro outro. E o cara chega e fala que eles já vão entrar. E eles sobem pra cantar. E são apresentados e eles começam a cantar. Nisso, a mãe do Tim pega ele pra ir falar com o médico. E ela fala pra ele, vai lembrando ele, relembrando ele do que ele tem que falar com o homem. E aí chega um momento que ela fala assim pra ele, se ele te perguntar por que você quer ser médico, lembra do que você falou, do que a gente estudou? Aí, do que a gente praticou, ele fala assim, sei, ela lembra que você tem que falar que é porque você quer cuidar dos seus pais? E aí ele lembra de uma conversa que ele teve com o Gun lá no episódio 5, que foi o porquê que ele queria ser médico. E ele fala que ele quer ser médico porque ele quer cuidar das pessoas que ele ama. Nisso, ele lembra disso e ele vira pra mãe dele e fala, mãe, eu posso ir ver o concurso de música? Aí ela faz um Tim. Aí ele pega, ela continua falando, ele pega e fala, mãe, desculpa. E corre, e deixa ela falando sozinha. E vai correndo, e aí você vê a mãe do Gun, ela tá torcendo por ele, e ele cantando, e aí a hora que ele vê o Tim entrando, aí o rosto dele se ilumina, e ele canta com mais força, e ele faz coraçãozinho pra ele, e aí é muito lindo ver os dois, e eles passam nessa fase, o público adora eles passam a fase, e eles estão no camarim comemorando, a mãe do Gun diz que vai pagar o jantar pra eles, pra comemorar, e sai com os meninos, e o Gun fica ali. E aí ele pega água micelar para limpar o rosto, o Tim chega e fala, deixa que eu faço isso. E aí começa a limpar o rosto dele. Aí ele fala assim pro Tim, você trapaceou? Você disse que não vinha? Você sabia que eu quase perdi a letra da música? De tão nervoso que eu fiquei? Aí ele, desculpa, não fica bravo. Aí ele fala, mas você não tinha que falar com o médico? Por que você mudou de ideia? E aí o Tim fala pra ele assim, por quê? Porque eu quero ser médico, porque eu quero cuidar das pessoas que eu amo. E se eu não estivesse aqui, como é que eu poderia ser um bom médico? Aí ele faz um meloso. E aí ele pega e fala assim, você viu? Ele falou, eu estive aqui hoje como público. E eu posso dizer que você foi ótimo. Você foi muito bem. O Tim fala pro Gun, eu tô orgulhoso de você. E aí você vê uma emoção do Gun, porque tipo assim, você vê que juntou tudo ali, tudo que aconteceu com ele lembrou do pai dele, dá pra ver que ele lembra do pai dele, ele segura o choro, e aí ele fala assim, eu fui bem, né? Eu tô tão feliz. E aí rola um clima entre os dois, eles vai se aproximando, o Gun fecha até o olho esperando o beijo, mas o Tim beija a testa dele. E aí ele olha pra cara do Gun e fala assim, se você passar na próxima fase, o beijo vai ser em outro lugar. Aí ele fala, Aí ele pega e fala assim pra ele, eu tô tão feliz. Aí o Tim estica os braços assim e fala, me dá um abraço. E eles dois se abraçam e o Tim fala pra ele, você foi muito bem, você foi ótimo, eu tô orgulhoso de você. E termina com os dois ali, abraçados nessa coisinha fofa. E aí a gente vai ver no próximo episódio que eles vão ter que compor uma música. E eles vão pra uma ilha, tirar umas férias, tecnicamente, pra poder se inspirar e treinar e ensaiar com aquele rapaz lá, o recalcado que inventou a regra do clube. E lá o Tim com o tio vai dar um jeito de ir junto, eu não sei como eles inventam pra ir junto.
e eles vão, tipo, viver uma lua de mel lá, tá? Então, a série tá muito boa, gente. É o que eu falei pra vocês, a GMM tá sendo muito assertiva ultimamente nos casais e nas séries. E pensar que esses dois quando eles foram chamados, né, escalados pra trabalhar com o Earthmix em Midnight Chicken, que vai estrear dia 8, tá, gente? Midnight Chicken, Galinha da Meia-Noite, vou falar assim, do Earthmix, estreia dia 8 de fevereiro. Então, o Forte com o Jamie vai estar lá, que é o Tim com o Gun, vai estar nessa série. O Gun faz o sobrinho do Earth. Ele tinha 17 anos, gente. 17 anos esses meninos tinham. Os dois são da mesma idade, eles devem ter feito 18 agora. São novinhos de tudo, novinho de tudo. E com esse talento incrível. Incrível o talento deles. Eles são incríveis, a química deles dois é muito boa. Isso é sempre, não é só na série. Você vê eles fizeram recentemente o programa do Pound com o Pavin de Never Let Me Go, que tava eles, o Jong com o Duke e os meninos de Never Let Me Go. E eles são um grupo assim que são muito amigos, né? Que é a nova geração, eu falei pra vocês, é a nova geração da GMM. Até esses dias atrás a gente teve um vídeo do Tai, que o Tai levou eles para um churrasco e um karaokê. E tava o Pert, o Shimon, tava eles todos ali, eles cantando, você tinha que ver a alegria deles. O Nanon foi junto, então tem meio que o babá deles agora, né? E é o favoritinho de todos os meninos. E aí eles foram no programa dos meninos e você vê a química deles todos entre si, eles são muito amigos. É gostoso você ver eles. Até o Pound, ele fala que o Jimmy é o gêmeo dele. É o gêmeo dele, porque eles dois se parecem mesmo, se você prestar atenção. A Tailândia tem umas coisas assim, né? A gente tem o Tai, que é o gêmeo do Tu. A gente tem eles dois, tem o Mix, que é o gêmeo do Off. Então são assim. E aí a gente vê essa química deles que transparece. Não é só por causa do fanservice deles. Não é só por causa da série. É uma amizade mesmo que eles estão construindo, até porque é que nem eles falou. Eles falaram numa entrevista recentemente que eles, no Armchair, que eles começaram junto, eles fizeram workshop junto, eles participaram do mesmo concurso junto. Então eles criaram esse vínculo ali, eles estão crescendo junto. E aí fortalece a amizade deles. Todos eles ali têm essa amizade forte. O Jong com eles, o Pert chegou na GMM, já meio que os meninos meio que abraçou ele. Eles meio que, vem cá, você faz parte da família. Ele foi pro Safe House. Eu amei o Safe House que teve o Jong com o Duke, o Pert com o Shimon, e o Forte com o Jimin. Então eu gosto disso, da GMM tá fazendo esses programas que junta todos eles. Pra gente que não vê eles todos numa série só. Mas pra mim, eu tô amando My School President, é uma das minhas favoritinhas, tá? De 2023 eu posso dizer que até o momento ela vai ser uma das minhas favoritas. Se tá em primeiro, porque até agora não lançou as outras novas desse ano, mas até o momento ela é a minha favorita de 2023. Vamos ver o que vai acontecer, né, até o fim do ano, que vai vir muita série boa por aí, então a gente tem que esperar, mas ela vai estar na minha lista de favoritas desse ano. Com certeza no final de 2023 ela vai estar na minha lista. É uma série muito boa. E ainda bem que a gente já vai ter eles agora lá com o Earthmix. E eu espero que esses dois tenham muito mais trabalho junto. Que a GMM continue fazendo isso. Não estrague os casais. Sim, mantenha. Mantenha todos os casais juntos. Porque joga eles na tela. Que nem tá fazendo com o Earthmix, que nem tá fazendo com o Minanon, que nem tá fazendo com o Pão de Pavim. Joga pra tela, que a gente gosta de ver eles. A gente não enjoa de ver esses meninos. São os casais que a gente gosta. Então eu tô amando a série. Eu quero saber de vocês. O que vocês estão achando. E o que vocês achou de ver o Tim deixando a mãe dele falando sozinho, correndo pra ficar com o Gun. Torcer pelo Gun. Qual foi o momento desse episódio que vocês mais gostou? Então coloca aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Qual foi o momento do episódio 8 de My School President que vocês mais gostou? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Se você é novo no canal, caiu de paraquedas, quer saber tudo dos BLs, não quer perder nada, nem dos doramas e nem as polêmicas, se inscreve no canal, hein? Não esquece de se inscrever. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, o like é muito importante, então não esquece de deixar o like e comentar muito sobre o que você achou desse episódio. Certo, resenheiros? Eu vejo vocês no próximo vídeo.